Olá, olá, seres divinos, tudo bem? Bora lá para mais um vídeo aqui no canal e vamos continuar com as nossas conversas, nossas trocas de experiências e tudo que nós estamos aprendendo junto. E eu quero dar um depoimento, falar o que aconteceu comigo essa semana. Eu até fiz um vídeo aqui falando sobre os sinais do universo, que o universo todo, a nossa centelha divina, sempre está conversando com nós. De alguma maneira, eles sempre estão conversando. Caminhos que nós temos que ali seguir, novos estudos que vamos ter que começar, dar, ou a gente ter um entendimento maior sobre determinado assunto. E é muito interessante que o universo sempre está conversando com nós. Só que a gente também tem que estar sempre desperto para entender o que o universo quer nos dizer, o que situações está querendo nos dizer. Tudo está querendo nos dizer algo, tudo está querendo vir conversar com a gente e falar algo para nós. Por isso que quando a gente está nessa trajetória de expansão de consciência, se reconectar com nós mesmos, nós começamos a ter muitos sinais do universo, situações, pessoas, enfim, vem e começa a conversar, situações que vêm nos mostrar algo, nos querer nos dizer algo. Eu vou falar algo que aconteceu comigo essa semana. Foi na segunda-feira até que aconteceu isso comigo. Eu tenho o costume, assim, eu voltei a escutar novamente, que já fazia um tempo que eu não estava escutando as reprogramações mentais, dormi escutando o áudio. Então já fazia um período grande ali que eu não estava mais escutando, e mais ou menos de um mês para cá eu estou escutando praticamente todos os dias. E eu estava escutando ali, já estava escutando antes o audiobook do livro O Caballion. E eu também gosto muito de ouvir uma abençoada, uma pessoa incrível que também já fez a ressonância harmônica. Hoje ela tem seu canal, um canal de sucesso e tudo mais. Não mora mais no Brasil. Então eu gosto muito de escutar ela falando. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, até porque nós temos uma semelhança muito grande ali. Que nem eu sou do dia 6 de setembro, ela do dia 7 de setembro. Nós temos a mesma idade e tudo mais. Então nós temos ali eu vejo que a gente tem algo muito similar ali. Eu acredito que a gente deve em vidas passadas, alguma coisa, a gente deve ter se encontrado, ter sido amigas, alguma coisa, porque eu gosto muito de ouvi-la. E, enfim, daí faz mais ou menos uma semana por aí, até mais, eu estou escutando praticamente todos os dias a reprogramação. E eu coloquei ali para que eu tenha a minha playlist. Eu coloquei ali também para rodar junto o livro O Caballion para o meu subconsciente, pegar toda aquela informação, que eu acho um livro incrível para você entender quem você é, para você entender que realmente tudo é mental, que tudo é espiritual, que essa matéria que na verdade não é real. O real mesmo está lá em cima, é o mental. Você está conectado com quem você é de verdade, que você é um ser espiritual. Então coloquei esse livro, O Caballion, para mim, ali na minha playlist, para mim também meu subconsciente ouvir essas informações quando eu estou dormindo. E incrível que quando eu coloco a playlist, ali tem Professor Hélio Couto, tem esse livro, tem outras, algumas palestras e tudo mais, que são coisas muito legais para mim estar limpando também as minhas crenças. E eu tenho essa playlist. E eu assim, ouvindo, eu gosto muito de estar fazendo joias ouvindo palestras. Até porque veio muitas intuições, tipo assim, de palestras, para mim estar colocando essa energia nas pedras. E até veio uma outra intuição que eles estão falando aqui para mim dizer. Eles falam assim, Érica, você já faz todo o processo da limpeza, você já faz todo o processo da vibração quântica para pôr nas pedras.
Daí eles sempre estão me dando, falando novos, coisas novas que eu vou ter que estar fazendo. Então, assim, se vocês pensam que é só fazer uma joia, vocês estão muito enganados. Porque sempre eles estão, a espiritualidade, centelha divina, universo, enfim, o todo, ali, vamos todo, tudo, sempre vem conversar muito comigo. E eles sempre estão falando assim, que nem foi o processo ali com fazer as joias energéticas, eles vieram falar comigo, eu falei assim, olha, a partir de agora você vai fazer as joias energéticas, onde que eu até tem um vídeo que eu falei. E vocês vieram falar e falaram assim, agora você vai vir fazer as joias energéticas. Eu já estava morando aqui na Irlanda nesse momento, já. Eu peguei e falei assim, como assim? Eu não sei fazer isso, como é que eu vou fazer algo? Eu não sei. Daí eles falaram assim, agora você sabe que a gente vai estar com você. Eles vieram e falaram assim, agora você vai fazer a leitura energética. Eu falei, mas como fazer a leitura energética? Eu não sei fazer isso. Agora você sabe, a gente vai estar com você. Então eles vêm falando para mim assim, e agora eles colocaram, ou daí quando for para pôr a vibração quântica, agora você vai fazer as joias com essa determinada vibração, com a vibração quântica. Eu, ok, mas como é que faz isso? Não se preocupa que a gente vai estar aqui com você, a gente vai ajudar você. Agora você sabe. Eu, ok, aonde que eu comecei a fazer as joias energéticas, as joias com a vibração quântica. Até agora eles vêm e falam, agora você vai fazer as joias com a vibração de determinados livros. Então, a vibração daquele livro vai começar a ir para as joias, vai começar a ir para as pedras. A vibração que aquele livro tem, o conhecimento daquele livro, você vai começar a pôr nas joias. Então, eu nem falei, não sei fazer isso, porque eu já sei que eles vão estar ali me ajudando para fazer isso. E enfim, e essas intuições vieram quando eu estava escutando uma palestra. É sempre no momento que eu realmente eu silencio a mente que vem essas intuições, eles vêm conversar muito comigo, o todo, o universo, enfim. E eu estava ali escutando, assistindo uma palestra do professor Hélio Couto até, as 7 leis universais do universo ali. Eu assistindo, escutando, na verdade, a palestra, fazendo joias e tudo. E daí eles vieram falar, onde que eles falaram isso. Assim, agora você vai começar a pôr a vibração dos livros, das informações que tem naqueles livros, aquelas vibrações nas joias. Eu, ok, eu entendo. E eu escutando essa palestra do professor Hélio Couto, As 7 Leis Universais, e fazendo ali as joias, e o professor falando muito do Hermes e tudo mais. Como é que funciona o universo. E eu escutando. Enfim, tudo bem, ok. E daí nisso, tipo, passou-se, acredito, um dia mais ou menos, no máximo 2 dias, eu tava ali na loja e daí chegou um cliente pedindo tirando informação de uma outra loja que é de uma grande amiga minha, que ela se mudou, foi para um shopping, foi para um outro lugar. E daí eu só olhei assim e perguntei, você é brasileiro? Eu falei em português, você é brasileiro? E ele, sim, eu sou. Daí eu peguei e dei o cartão, daí ele veio até a minha loja, eu falei assim, olha, desculpa, mas ela fechou aqui, mas porque ela abriu no shopping. Eu dei o cartão para ele, falei assim, olha, leve esse cartão que você tem 10% de desconto, mas ela tá no shopping agora, um shopping tal, um shopping tal. Eu falei assim, olha, tá lá no shopping Jervis e tá no shopping do Stevens Green ali, que é próximo a Grafton Street. Qualquer um dos dois é o meio, você está no meio dos dois, então qualquer um dos dois você vai demorar uns 2 a 3 minutos para chegar caminhando. Daí ficamos conversando, daí ele tá tudo bem, daí veio uma intuição. Érica, fala para ele das pedras brasileiras. Eu falei, olha, se caso você estiver procurando um presente tudo mais diferente, específico, todas as joias aqui são feitas com pedras brasileiras. Eu faço a grande parte das joias e tudo mais. Eu falei assim, eu também tenho joias masculinas. Ele falou assim, onde que tá? Eu falei assim, tá aqui. Eu mostrei para ele. Eu peguei e falei para ele assim, eu posso ler o teu campo de energia para te ajudar a escolher a melhor joia? Eu falei, não, sim, com certeza. Ajudei ele ali a fazer essa leitura, uma energia extremamente forte, como se fosse uma energia ali de uma pessoa muito antiga, que já vem acumulado, já vem
com muita sabedoria, muito conhecimento, uma energia assim similar àquela energia do Egito, muito antiga. E conversando ali e tudo mais, eu peguei, veio algumas informações ali no campo, falando para ele, conversando com ele. Ele, sim, é isso que está acontecendo mesmo, conversando com ele. Escolhi a pulseira para ele, ele sentiu a energia que era aquilo mesmo para ele, e conversando e tudo mais. Ele pega e começa a conversar comigo, e ele começa a falar sobre emertismo. Eu peguei, fiquei assim, eu peguei na hora, eu parei assim, falei assim, moço, que eu não me lembro o nome dele. Eu falei assim, moço, se eu te falar que faz 5 minutos que eu acabei de postar uma frase na minha social medias do meu canal, do que eu tenho no YouTube, falando sobre o hermetismo. Eu acabei de postar, eu mostrei para ele. Eu falei assim, faz mais ou menos uma semana que eu estou escutando todos os dias. Eu tenho ali a reprogramação mental, expliquei para ele, e um dos livros é o Cabalion. Daí ele escutando, eu falei assim, e ontem eu terminei de escutar uma palestra do professor Hélio Couto falando sobre as 7 leis universais, falando muito do Hermes Trismegisto. Eu falei assim, isso foi questão de uma semana, isso tudo aconteceu, que eu estou fazendo, esse processo, e hoje você chega aqui e me fala isso. Daí ele pega e tira, ele tava com um colar assim, mas só que o meu aqui é pedra. Ele pegou e tirou e mostrou 2 medalhas para mim. Tá vendo essa medalha aqui? Essa medalha aqui é de proteção, eu trouxe de tal lugar. Essa medalha aqui, você tá vendo essa medalha aqui? Eu falei, tô. Eu falei assim, então, essa medalha aqui é a réplica da verdadeira, que é na verdade uma moeda. Esse rosto aqui é do Hermes Trismegisto. Essa daí ele falou, é uma frase que estava escrita em volta que eu não consegui identificar qual idioma que era, um idioma, tipo uma língua Egito, alguma coisa. Daí ele mostrou, tinha outros símbolos atrás, e mostrou ali, começou a conversar. Daí ele começou a falar muita coisa do Hermes, daí deu para ver que ele mudou um pouco a voz. Daí ele pegou e falou assim: olha, eu só fui instrumento, eu só vim aqui para te passar o recado. Agora você entenda qual o recado que eles estão querendo te passar. Então, daí eu falo para vocês, quantas vezes o universo situações vêm através de pessoas, ou situações mesmo que acontecem na tua vida, que o universo, o todo, a tua centelha divina, teu mentor espiritual, enfim, vem querer te dar algo, vem te dar uma informação, vem te dar sinais sobre situações que vai mudar na tua vida, sobre estudos que você vai começar a realizar, sobre situações que vai começar a acontecer na tua vida, assim, que nem no meu caso. Agora você vai fazer joias energéticas, agora você vai fazer a leitura energética, agora você vai pôr a vibração quântica, agora você vai pôr a vibração dos livros nas joias, para as pessoas terem essa vibração. Daí agora veio isso esse rapaz, foi questão de uma semana, eu falando muito ali das leis herméticas e tudo mais, ele veio com a medalha falando que ele é um estudioso dessa área, que ele estuda muito ali, falando muito do Tote, enfim, todo aquele processo ali que tem ali se você pega profundamente para estudar o Hermes ali, todo o ocultismo. E foi muito interessante que daí eu peguei e fiquei parando. Cara, o que o universo está querendo me dizer? E é interessante que o universo também sempre está querendo te dizer algo, sempre está querendo te falar algo, mas que momento que você está desperto para você receber essas informações, para você entender essas informações? Às vezes a gente vê aquelas pessoas que a gente até tenta explicar, tenta falar, tenta ajudar ali, que aquele caminho que está indo não vai ser legal, que não é daquele jeito, que a questão de mudanças, ei,
parece que assim, que a pessoa tá num sono tão profundo, que você pega e chacoalha a pessoa e a pessoa continua dormindo. E você fica assim, será que ela não está entendendo os sinais? Se não está entendendo, ok. Mas e você? Você está conseguindo entender os sinais que o universo está te dando? Você está conseguindo perceber todos os sinais que o universo vem te dar por situações que acontecem na tua vida? E é bem interessante que hoje eu estava conversando com uma outra pessoa, aí do Brasil, e ele também faz a ressonância harmônica e tudo mais. E para mim tira algumas dúvidas sobre emertíssimo, porque ele estuda isso, ele canaliza ali algumas informações ali da linha do Tote ali e tudo mais. E ele falando uma coisa que veio uma canalização inicialário. Assim, a gente nunca vai brigar, a gente nunca vai lutar, a gente nunca vai tentar, tipo assim, é, lutar ali, pode-se dizer bem isso. Lutar quando a gente está com sentimento de amor, felicidade, feliz. Não, porque isso a gente sente que isso é muito bom, isso é muito legal, isso é incrível, isso é muito agradável. Então a gente não vai se incomodar com esse sentimento, porque esse sentimento é um sentimento normal, que é o normal para nós termos sempre. Mas só que quando vem aquele sentimento da falta, da escassez, do medo, da tristeza e tudo mais, a gente não quer olhar esse sentimento que vem, a gente quer lutar contra ele, onde que a gente não entende o que está acontecendo. E daí ele falou assim, não, pelo contrário, quando vem esses sentimentos, a gente tem que acolhê-lo, tem que acolher esse sentimento e tentar entender o que está acontecendo, por que esse sentimento veio. E foi bem interessante que ali no vídeo do professor Hélio Couto, as 7 leis universais, ele fala ali muito sobre a questão do fluxo. Você tem que sempre se manter no fluxo. E o professor ainda comenta: não existe o fluxo menstrual, não existe o fluxo ali, a mudança da lua, não existe o fluxo, a mudança climática das estações. Então, sempre tudo está mudando. Tem aquele que é, né, mulher, os homens que tem irmã, esposa, filha, enfim, a mãe, que conviveu muito com mulher, vai entender. Quando a mulher está ali no fluxo menstrual, está perto de menstruar, ou está no fluxo ali, a gente muda o nosso humor, a gente muda o nosso comportamento, o nosso corpo muda. Normalmente o seio incha, fica mais doloroso, fica com cólica, o nosso humor, algumas ficam mais choronas, por causa do nosso hormônio e tudo mais. Isso é algo natural, porque é um fluxo, tudo está sempre fluindo. A mesma coisa da Lua, que sempre tem as mudanças, e tem as estações do ano, que nem aqui agora na Irlanda, onde que eu tô, é inverno. Nós estamos no inverno, enquanto aí no Brasil é verão e tá muito calor. E aqui para nós está muito frio. E é o fluxo. Aí tá calor, aqui tá frio. Então é o fluxo também que é natural das estações do planeta. Daí o professor ali comenta muito sobre um grande um, acionista que é ali na Bolsa de Valores, que ele é um grande zen, assim, um grande zen ali, que um dos maiores investidores. E o professor comentando ali desse grande zen, que ele entendeu do fluxo, que ele sabe que né, a gente não vai ganhar todos os dias. E o professor comenta assim, que vai pessoas pedir a ressonância, quer ganhar todos os dias. Eu quero ser acionista da Bolsa de Valores e todos os dias eu quero ter ganhos. E daí o professor falou assim, você tem que entender que não é assim que funciona o universo.
que não é assim que funciona, né? Você não vai ganhar todos os dias. Tem o fluxo, tem aquele momento que está ótimo para investir, mas tem aquele momento que você tem que ficar quieto, você não, você só vai acompanhando, e daí você vê que está no momento exato para vender, você vende, você fica quieto, não vai investir nada agora, depois espera a melhorada, você voltar a investir, comprar ações e vender ações. Então tudo tem um fluxo. E daí quando esse rapaz veio e falou isso para mim, eu fiquei pensando o que ele quis me dizer. E eu entendi. Depois de um tempo, eu falei assim, eu acho, não é que eu entendi, eu falei assim, eu acho que estou entendendo o que ele quis me dizer. Que eu tenho muito assim, eu tô ali naquele processo muito da questão do mental, da cocriação consciente e tudo mais. E daí eu entendi. Eu falei assim, o que ele quis me dizer? Cuida mais das informações que você coloca na tua mente, cuida mais do teu mental, tenha mais um olhar mais amoroso também com você, aquilo que você realmente quer e não aquilo que você não quer. Aquilo que você não quer, você já sabe. Você já vem cocriando isso há muito tempo. Você já sabe que você não quer. Você já sabe aquilo que não é confortável para você. Você já sabe que ficar naquele sentimento de escassez é doloroso, você sabe de tudo isso. Então, por que você continua? Então, por que você está nesse? Assim, sendo que você pega ali para estudar bastante realmente isso, tudo é fluídico, tudo está fluindo, só que tudo é abundante. Tudo é abundante. Só que você tem que saber esperar, você tem tudo tem um momento certo, porque tudo é um fluxo. Às vezes tem aquele momento que você vai precisar ficar mais quietinha, que nem quando a mulher tá ali perto do período, vai querer ficar mais quietinha, vai querer ficar mais deitadinha, não vai querer conversar com ninguém. E tem aquele momento que vai querer conversar com todo mundo, lidar, vai estar mais aberta, disposta. Isso é o fluxo. Então, que nem se você tenha o teu business, vai ter aquele momento que você é, as vendas não vai ser como você queria, mas está tudo bem. Porque às vezes aquele momento é também para você entender né, o que eu estou fazendo, o que eu tenho que comprar para pôr na minha loja. Eu estava conversando com um amigo que ele tem loja aí no Brasil de pedras e tudo mais. Na verdade, eu comprei algumas joias dele, se tornou um fornecedor e um grande amigo meu. Então a gente conversa muito. O Luiz, o nome dele. A gente conversa muito, ele pegou e falou assim, Érica, eu já tenho loja já faz mais de 19 anos. Eu já tive loja em shopping, eu já tive lojas em shopping, eu já tive mais de 20 funcionários trabalhando para mim. Então foi um período que eu trabalhei muito, mas muito mesmo, mas eu também ganhei bastante. Mas só que hoje eu estou feliz do jeito que eu estou. Eu tenho uma loja pequena hoje numa galeria e eu trabalho sozinha, eu faço as joias, eu trabalho sozinha e hoje eu estou feliz do jeito que eu estou, porque eu tenho meu companheiro, nós temos a nossa vida aqui. Eu falei assim, hoje eu estou feliz. Daí a gente conversando, falou assim, em vários momentos eu comprei joias, eu comprava joias e tudo mais, e eu achava que aquelas joias ia vender muito. Então eu ficava com o estoque ali parado. Mas é o processo, Érica. Assim, é o processo que você vai estar passando, que você vai entender o que sai, o que não sai, qual o momento certo de comprar determinadas joias, qual é o momento certo de não comprar determinadas joias. Então é um processo. Daí ele pegou e falou assim, e isso que eu entendi, Érica, tudo é um processo, tudo é um fluxo, tudo você entender que nem uma mulher já entende o corpo dela quando ela está próximo de menstruar. Então, você tem que ter, tudo é um fluxo, entender que aquilo está querendo dizer o momento certo de comprar, o momento certo de não comprar, o momento certo de ficar mais quietinho, o momento certo de falar. Então, tudo é um fluxo. É isso que eu consegui entender ali quando veio essas informações do universo para mim.
também a gente dá um passo, um outro passo, sair, a gente sempre tem que estar evoluindo, estudando e sair da nossa zona do conforto. Ali que eu entendi sobre as sete leis universais nós nunca podemos ficar parado, porque quando a gente para, morre. Então a gente não pode parar, a gente sempre tem que estar expandindo, evoluindo, crescendo. E quando a gente começa nessa trajetória da expansão da consciência, a gente vai entendendo isso, que a gente tem que estar evoluindo, crescendo, expandindo sempre. Então foi isso que eu consegui entender quando essas informações vieram do universo para mim, quando apareceu esse rapaz falando isso com a medalha ali, com o rosto do Hermes na sua medalha. Então foi muito legal, porque eu consegui. Eu também fiquei muito feliz, porque eu falei: caramba, olha, o universo está conversando aqui comigo e tá assim, tipo assim, batendo um papo muito legal comigo, é muito interessante. Então, é interessante quando vem uma pessoa do nada te falar algo que você mais ou menos já estava no processo ali estudando ou se perguntando tudo mais. O universo vai pôr aquela pessoa para vir conversar com você, para tirar aquela dúvida e te dar um direcionamento. Que você, ó, essa aqui é a direção, isso aqui é o caminho, vai lá e agora porque você vai encontrar a resposta que está procurando nesse caminho aqui, pode ir. E só que o universo vai te dar o caminho, só que você vai ter que percorrer aquele caminho, você que vai ter que adquirir os conhecimentos e tudo aquilo que precisa ser adquirido através desse caminho. Então, preste atenção nos sinais, nas situações que acontecem na tua vida, o que isso está querendo me dizer? O que as sete leis universais aqui está querendo me dizer com isso, o que está acontecendo comigo, com isso que aconteceu. E entenda algo, tudo é um fluxo. Não tenta brigar você contra um fluxo do rio que você vai ficar cansado, você vai perder energia, você vai se estressar, você vai criar a expectativa, você não vai gostar do processo. Deixa fluir. Então, isso que eu estou aprendendo cada vez mais, deixar fluir e soltar, e é isso. E bora lá ser feliz. Então, centelhas divinas, entenda tudo isso que o universo está querendo dizer, tá bom? Centelhas divinas, gratidão por mais esse vídeo, gratidão por vocês estarem aqui e deixa o fluxo fluir, não, 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 não queira paralisar esse fluxo, deixa fluir. Às vezes tem aquele momento que você vai ficar mais pensativo, que isso vai estar acontecendo, mas tem aquele momento que vai ter aqueles frutos. Tem aquele momento que vai estar os frutos vai estar pequeno, ou os frutos ainda não está sendo visto porque estamos no inverno, então depois começa a chegar ali, esquentar, já começa a chegar a primavera, a árvore já fica florida, você já está começando a ter ali aquela visão como é que vai ser, daí os frutos nascem, você já está vendo os frutos, daí você vê os frutos maduros. Então, tudo é um fluxo. Pega a natureza como teu professor, porque tudo é um fluxo, tudo é abundante sempre. Tem aqueles momentos que você vai ficar mais quietinho, mas tem aqueles momentos que você também vai colher muitos frutos. E deixa as coisas fluírem, deixa que o universo cuida de tudo. Relaxa, relaxa e aproveita o processo, tá bom? Centelhas divinas, gratidão por mais esse vídeo, gratidão por vocês estarem aqui. Dê um like, dá um curtir, compartilhe esse vídeo e bora lá fazer o canal crescer cada vez mais. Gratidão e namastê!